Graças, pais, irmãos, você sabe quais são as melhores bênçãos terrenas da salvação? Você gostaria de usufruir delas? Então, abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 6 da carta aos Hebreus, do versículo 9 em diante. Nós vamos ler este texto abençoado, depois eu vou procurar discorrer em cima destes versículos. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Vamos orar, amados. Senhor, queremos ouvir a sua voz, queremos que o Senhor nos oriente quanto a esta lição tão importante para as nossas vidas. Queremos conhecer as melhores bênçãos terrenas da salvação e, mais que conhecer, queremos tomar posse delas. Então, seja o Senhor a nos orientar, em nome de Jesus. Amados, observe bem, versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. Nós vamos mais adiante ver quais são estas coisas pertencentes à salvação, que são as coisas melhores. E aqui está tratando de bênçãos aqui na terra, bênçãos terrenas. O versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, com quem o autor sagrado está falando? Com os salvos, com o povo de Deus. E uma das características do povo de Deus é que o povo de Deus ama o nome do Senhor, serve ao Senhor e serve ao povo de Deus, serve aos santos. Porque Deus chama para o seu povo não de pecadores, mas de santos. Porque nossos pecados foram sobre Jesus na cruz do Calvário. Então vejam, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Que trabalho? Interceder pelos perdidos, evangelizar os perdidos, discipular os perdidos que se convertem, promover cobertura espiritual para os discípulos e custear a obra com dízimos e ofertas. 5 itens que compõem o nosso trabalho para Deus. Deus não é injusto para ficar esquecido desse trabalho e do amor
que evidenciaste para com o seu nome. Porque nós realizamos esse trabalho por amor a Deus e amor ao próximo. Deus sofre por causa das almas que vão para o inferno. E Ele não quer que tal aconteça. E nós também amamos as pessoas, por isso queremos que elas sejam salvas. Não há presente melhor que você possa dar para alguém do que a salvação em Cristo Jesus. Levar Jesus para as pessoas, para que ela receba Jesus como seu único Salvador e Senhor. Então a Bíblia diz que se você está nesse trabalho como sua prioridade de vida, buscai acima de tudo o reino de Deus, acima de tudo, com prioridade de vida. Se você está nesse trabalho assim, Deus seria injusto de não retribuir a você. E Ele vai retribuir a você dependendo do trabalho que você realiza. Porque, meu irmão, é muito diferente salvação da conquista dessas melhores coisas que pertencem à salvação. Você foi salvo de graça, mas para conquistar as melhores coisas que a salvação te dá, você precisa servir a Deus. E Deus seria injusto se você o servisse, batalhando, dando um duro por ganhar vidas, pagando o preço da oração, da busca a Deus através da palavra, para você se instruir, a fim de você viver aquela instrução e também instruir a outros. Deus seria injusto, ficando esquecido do seu trabalho. Mas aqui o autor sagrado diz: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Você ganha vidas e continua trabalhando por essas vidas. Desejamos, porém, diz o autor sagrado, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Mostrando até o fim de nossos dias esse mesmo empenho, essa mesma dedicação por ganhar vidas e fazer discípulos, para que tenhamos a plena certeza da esperança. Que esperança? Das melhores bênçãos da salvação. Que essas melhores bênçãos nos aconteçam aqui na terra mesmo. Então, o autor sagrado diz: te mantém diligente e esforçado, que você vai chegar lá. Deus vai te abençoar com as melhores bênçãos da salvação. Então, continue, cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para que você tenha certeza de fé no seu coração, de que você vai alcançar essas bênçãos que você espera, para que não vos torneis indolentes, molengas, preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Como é que você herda as promessas de Deus? Por meio da fé e da longanimidade. É dessa maneira que você vai herdar as promessas de Deus. E aqui estão nos sendo prometidas as melhores bênçãos pertencentes à salvação, que nós vamos ver já quais são, bênçãos terrenas, que nós vamos ver. E o autor sagrado nos diz: sabe como você conquista? Pela fé e pela longanimidade. Quando você crê, você trabalha. Se você crê que servindo a Deus de todo o seu coração, ganhando vidas e fazendo discípulos, isso vai lhe trazer as melhores bênçãos da salvação aqui na terra, você se empenha em cima disso. Você vai trabalhar. Então, o seu trabalho, a sua obediência é uma consequência da fé.
mas nós recebemos pela fé e pela longanimidade. O que é a longanimidade? É você se manter na fé com paciência e certeza de vitória. Se manter com paciência e certeza de vitória, isso é a longanimidade. Mas por que Deus não nos dá logo? Se eu tenho fé, por que eu ainda tenho que aguardar com paciência? Veja por quê. Aqui mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, no versículo 36, Hebreus 10, 36. Você vai me entender por que você necessita, além de crer, esperar com paciência para a obtenção dessas melhores bênçãos da salvação. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança na fé, que é a longanimidade, tendes necessidade de longanimidade, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Às vezes, nós estamos falhando com Deus em algumas áreas. E Deus, então, por isso, Ele quer que perseveremos na fé, esperando com paciência, enquanto Ele está trabalhando em nós, para que nós vençamos essas deficiências ou fraquezas de caráter, para que nós corrijamos algumas de nossas atitudes. Quem sabe nós não estamos orando como deveríamos, não estamos tomando o tempo necessário para estudar e meditar na palavra de Deus, não estamos focando acima de tudo o reino de Deus, nós estamos focando principalmente a nós. Algo está acontecendo que Deus precisa corrigir primeiro. Por isso precisamos de longanimidade, de perseverar com paciência na fé. E o versículo 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Na hora em que nós resolvemos este problema da desobediência, de algo que Deus está querendo corrigir em nós, na hora em que nós corrigimos, imediatamente, instantaneamente, a bênção chega. Você quer ver uma coisa? Muitos irmãos passaram por coronavírus, passaram por esse vírus. E, naturalmente, nesse momento, Deus falou com eles. Eles foram curados, corrigiram o que estava errado e foram abençoados. Todos esses que passaram pelo vírus Xing-Ling estão agora sendo abençoados por Deus. Converse com eles. Todos têm testemunho de bênçãos para dar. Sabe por quê? Porque corrigiram coisas erradas na vida e então agora a bênção está chegando. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. O justo de Deus, ele vive por fé. Ele tem vida, tem bênçãos por meio da fé. O meu justo vai alcançar vidas por meio da fé. Se retroceder, se deixar de ter fé, se esmorecer, se ficar frio, se retroceder, voltar para trás, nele não se compraz a minha alma. Deus diz, olha, eu não tenho prazer nesse. Irmão, Deus não tem prazer em gente fria. O Senhor Jesus disse, quem dera fosses crente ou frio, mas sendo morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando você começa a ficar morno, a esfriar na fé, Deus te vomita. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição.
Repita aí na sua casa comigo: eu não sou dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, para a conservação da alegria, da felicidade, da paz, da vitória. Porque quando você retrocede, a sua alma desmorona. Então veja, vamos retornar aqui para Hebreus capítulo 6, no versículo 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Herdamos as promessas de Deus pela fé, na palavra de Deus, na promessa de Deus, e pelo esperar com paciência, enquanto Deus trabalha para nos corrigir. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha só, Deus não só fez a promessa, mas ele jurou. Ele jurou para que você e eu creiamos. Jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Eu gosto da outra versão que diz assim: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. É algo contínuo, que vai crescendo. Então essas são as duas melhores bênçãos da salvação. Te abençoarei e te multiplicarei. O que significa te abençoarei? Quando Deus não qualifica a bênção, quando ele não diz: olha, eu vou te abençoar com paz, eu vou te abençoar com recursos financeiros, eu vou abençoar o teu ministério. Quando ele não diz, quando ele simplesmente fala te abençoarei, ele está dizendo: eu te darei o domínio sobre todas as circunstâncias. Eu te abençoarei com todas as minhas bênçãos. E te multiplicarei, porque o domínio sobre as circunstâncias é resultado da conquista de um povo para Deus, da multiplicação de um povo para Deus. Então essas duas bênçãos estão ligadas. O mínimo nessa multiplicação, o mínimo, Isaías 60, 22, diz que uma nação mínima é composta de 1000 salvos. 1000 salvos. E então, quando você completa 1000 salvos, começa o seu reinado. A primeira coisa que vai embora é a pobreza. Depois que você alcança 1000 salvos, Deus nunca mais vai te deixar ficar pobre. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. São as duas melhores bênçãos. É você ser representante de Deus sobre um povo, liderando um povo para Deus, e você ser abençoado com todas as bênçãos de Deus. E Deus diz: você conquista isso pela fé e pela longanimidade, desde que você esteja trabalhando duramente com amor pelo meu nome, amor pelas pessoas, ganhando vidas e fazendo discípulos. Versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E veja que Abraão falhou. Você já deve ter falhado, eu falhei algumas vezes, mas perseverei. Assim como você pode perseverar. Se você estava esfriado na fé, pois é bom de esquentar agora. E buscar a Deus de todo o coração
e se entregar à obra do Senhor. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Olha o que o autor está dizendo. Como Deus quis mostrar com maior firmeza, olha, eu te prometo, mas para dar mais firmeza na promessa dele e para mostrar que o propósito dele é imutável, que ele não haveria de mudar, ele então jurou. Versículo 18. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são as duas coisas imutáveis? Que é impossível que Deus minta: a promessa e o juramento de Deus. Não muda. Deus não muda a sua promessa, Deus não muda o seu juramento. É impossível que Deus minta. Então, mediante a sua promessa e seu juramento, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a fim de lançar mão dessas bênçãos que virão, de reinar sobre as nossas circunstâncias e sobre um povo para Deus. Então nós já corremos para o refúgio. Qual é o refúgio? O Senhor Jesus Cristo. É o serviço dedicado a Deus em amor. Esse é o nosso refúgio. O serviço dedicado a Deus em amor. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. O que é uma âncora? Vem a tempestade, o navio lança âncora para que a tempestade não carregue o navio. O navio não fica ao sabor da tempestade. Ele fica ali até que a tempestade passa, a âncora está segurando o navio. E assim é a nossa alma. Então, por meio da nossa fé e de esperar com paciência na promessa e no juramento de Deus, isso é uma âncora para a nossa alma. Nós permanecemos felizes, nós permanecemos em paz, diante de qualquer que seja dificuldade, diante de qualquer que seja problema. Não, meu Deus prometeu, eu vou me manter firme na fé, batalhando em ganhar vidas e fazer discípulos. Eu vou me manter firme nessa fé e na certeza dessa esperança, porque Deus prometeu, Deus jurou, e Ele vai cumprir isso comigo. E então você não vai balançar na sua alma, a sua alma não vai se despedaçar. Você terá isso como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. O que é isso? Que penetra além do véu. Eu vou me utilizar de Levítico, capítulo 16, versículo 2, para lhe mostrar o que significa penetrar além do véu. Levítico 16, 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Que ele não fique ali entrando, saindo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho, que era um tipo do Senhor Jesus Cristo, para oferta pelo pecado, Jesus morreu pelos pecados, e um carneiro para holocausto, é um símbolo de quebrantamento. Carneiro, animal que segue o seu pastor. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que Arão não deveria ficar entrando e saindo, porque na hora em que ele entrasse
ali diante de Deus, ali no Santo dos Santos, diante do propiciatório, entrasse em pecado, ele morreria. Ele só poderia entrar ali plenamente santificado e levando o novilho e um carneiro. Ou seja, sendo lavado pelo sangue de Jesus e quebrantado. Então nós temos aqui, irmão, vamos retornar aqui para a carta aos Hebreus, para entender isto, a qual temos por âncora da alma. Qual é a âncora da alma? A esperança que foi proposta. A coisa que se espera com certeza que nos foram propostas. Quais foram essas coisas? Te abençoarei com todas as minhas bênçãos, domínio sobre as circunstâncias, e multiplicarei um povo para ti. Terás uma nação espiritual. Então isso, a expectativa de conquistar isso é âncora para a nossa alma e penetra além do véu. Por que penetra além do véu? Porque quando você está nesse propósito e batalhando por ganhar vidas e fazer discípulos, o sangue de Jesus está te cobrindo e Deus trabalha o quebrantamento no seu coração. Porque você só pode servir a Deus com eficácia, ganhando vida, fazendo discípulos, se você estiver em submissão a Deus e às autoridades de Deus, estiver, portanto, quebrantado. Então, na hora em que você faz isso, você penetrou e está vivendo além do véu, na presença de Deus, e as bênçãos de Deus estarão chovendo sobre você. A qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Ele já entrou por nós, então isso já é nosso. Agora nós precisamos nos manter nisso. Como é que nós nos mantemos nisso? Servindo a Deus e aos santos. Foi o que disse ali. Nos mantendo em fé na palavra e com paciência aguardando as bênçãos e servindo a Deus, ganhando vida e fazendo discípulos, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor Jesus se tornou nosso sumo sacerdote para sempre. Os sacerdotes antigamente faziam vários sacrifícios. Jesus fez um definitivo e agora tudo já é nosso e só precisamos agora viver servindo a Deus prioritariamente, confiando na promessa de Deus e esperando com paciência. Dificuldades virão, problemas virão, mas em tudo o Senhor vai nos dar vitória. Confie na promessa e no juramento de Deus e tome posse dessas duas melhores bênçãos da salvação sobre a terra, que são um povo, reinar sobre um povo e ter domínio sobre as circunstâncias. Fique com Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Reveja esta mensagem. Compartilhe esta mensagem com outros. E o Senhor abençoará muitíssimo a sua vida. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.